Olá, aluno! Nosso primeiro tópico de discussão trata da história das políticas públicas de saúde no Brasil. A história é instrumento de libertação, consciência e cidadania, e ao estudá-la é que surge uma perspectiva mais crítica sobre a realidade atual, pois, como escreveu o historiador francês Marc Bloch, a incompreensão do presente nasce da ignorância do passado. Eu trouxe esta passagem para a introdução para destacar que os serviços de saúde, ou seja, o SUS, sempre recebe críticas duras, mas a maioria das pessoas desconhecem a história de lutas que foi necessária para sua existência. Por isso, atenção, compreender a história da saúde pública faz-nos compreender também a situação do sistema de saúde atualmente. O ponto mais importante é você compreender que o SUS não foi dado, mas foi conquistado pela organização e luta popular, e que sua existência e efetividade dependem do entendimento de que saúde é um direito universal. Neste sentido, você, como gestor, deve levantar-se para a defesa do SUS, não reproduzindo a tentativa de desaboná-lo para dar espaço a outro modelo de sistema com características mercadológicas. As políticas de saúde no Brasil até 1933. No Brasil colonial, pouco houve de avanço em termos de organização para serviços de saúde futuros, principalmente porque o sistema de colonização foi o de exploração, por isso nenhum tipo de infraestrutura foi pensado. No início do século passado, o Brasil era governado por e para poucos, os senhores do café, ou chamados os barões, que não é tão diferente dos dias atuais. Houve grande êxodo rural, primeiramente pelos ex-escravos e pela chegada de imigrantes vindos principalmente da Europa. Iniciou-se o período industrial, com pouca preocupação em relação à saúde dos trabalhadores. Este slide mostra para você fotos que representam a morada das pessoas nas grandes cidades nesta época, os chamados cortiços, com pouca ou nenhuma condição sanitária. As doenças infecciosas ganharam esses espaços, causando certo incômodo para os poderosos, pois limitou a força de trabalho e dificultou as negociações de exportações, principalmente nas cidades portuárias. Alguma medida de saúde precisava ser feita, porém, a influência da Europa nos ensinamentos da medicina defendia a ideia unicausal das doenças, relacionadas às descobertas de Pasteur. O que se pensava? Existe um inimigo e esse inimigo tem que ser enfrentado. Alguma semelhança com a epidemia da dengue nos dias atuais? O Estado, então, tratou epidemias que poderiam impactar na economia do país. O interesse dos governantes e dos poderosos era somente econômico, pois reduzia, como dito antes, a força de trabalho. E a situação econômica do Brasil requeria trabalhadores saudáveis. O modelo de saúde utilizado na época foi conhecido como campanhista. Era empregado pela polícia sanitária. Tinha o objetivo de assegurar boas práticas de higiene para diminuir a transmissão das doenças. Os agentes de saúde comportavam-se como autoridades policiais, revistavam as casas e obrigavam as pessoas a tomarem a vacina. Diante deste comportamento, houve a revolta da vacina em 1904, movimento popular contra a vacinação obrigatória da varíola. A população pobre dependia de hospitais filantrópicos, como os hospitais de caridade e as santas casas de misericórdia, que viviam de doações e tinham voluntários trabalhando nos seus aposentos. Com o desenvolvimento da sociedade e organização dos trabalhadores, principalmente no comércio e indústria, foram organizadas as caixas de pensão e aposentadoria, que se constituíram em embrião do seguro social,
correspondendo ao primeiro período da história da Previdência brasileira. As CAPs foram regulamentadas por meio da Lei Eloy Chaves em 1923. Políticas de Saúde no Brasil, de 1933 a 1966. Outros setores da sociedade organizaram-se e, a partir de 1933, foram instituídos os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Além disso, a carteira de trabalho foi regulamentada com a Lei CLT, o que tornou obrigatório a contribuição previdenciária. Se, por um lado, os trabalhadores deveriam pagar, por outro lado, esses trabalhadores poderiam contar com os benefícios. Mas a população estava ainda à mercê das epidemias, pois não havia programa destinado às condições sanitárias mínimas. Não havia também nenhum tipo de ação de promoção à saúde. As políticas de saúde no Brasil, de 1966 a 1977. Em 1964, houve o golpe militar, com o início da ditadura. Em 1966, a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões para a criação do Instituto Nacional de Previdência Social. Essa postura foi tomada pelos militares de forma autoritária. O INPS foi, então, considerado o terceiro orçamento da nação. Muito dinheiro junto levou a grandes fraudes, corrupção e empréstimo para hospitais privados. Os recursos do INPS ainda foram desviados para o financiamento de grandes obras, como Itaipu, Usina Nuclear de Angra dos Reis, Ponte Rio-Niterói e Transamazônica. Neste período, os grandes hospitais privados foram construídos a fundo perdido. Com a ditadura, os grandes interesses dos grupos privados na saúde prevaleceram e atuaram para consolidar um modelo de saúde voltado para o lucro. A manipulação dos grupos interessados em relação às informações de saúde foram construindo no imaginário popular a teoria da medicalização, ou seja, criou-se no imaginário social ideias que fortaleceram o modelo. A realização de exames previne as doenças, o médico bom é o médico hiperespecialista, o hospital é o melhor lugar onde resolvem-se os problemas de saúde. Infelizmente, ideias como essas são defendidas até os dias atuais. As políticas de saúde no Brasil, de 1978 a 1988. A crise econômica ocorrida em 1970 iniciou grande desconforto dentro da população. Outro fator causado pela duríssima postura dos militares, posicionamentos violentos contra estudantes, intelectuais, artistas, começaram a mobilizar a população contra a ditadura. Inicia-se, então, a reorganização dos movimentos sociais, tanto urbanos, de estudantes, artistas, professores, mulheres, e rurais, os camponeses. Os profissionais de saúde também mobilizaram-se diante do cenário problemático. Uma ditadura autoritária comprometida com os grupos econômicos dominantes, a pobreza, a péssima situação de saúde, as dificuldades em garantir o mínimo em saúde para o povo, a piora das condições de trabalho na saúde. A organização sindical em saúde defendeu não só as bandeiras da categoria, mas lutou pela melhoria da saúde e pela democratização, nascendo então o que se chamou de movimento sanitário. Ao mesmo tempo, cresceu as lutas em relação à redemocratização do país, pedindo
diretas para as eleições. O movimento sanitário teve grande sucesso ao organizar a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Esta conferência aconteceu em 1986 em Brasília, com a participação de aproximadamente 5.000 pessoas. A partir do relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi elaborada o guia para a construção do direito à saúde que existe até hoje na Constituição de 1988. Então, em 1988, foi promulgada a Constituição brasileira, e que traz a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. O SUS, então, é efetivado a partir de uma conquista. Foi considerado grande avanço para o Brasil, pois é a demonstração maior de justiça social.